Primavera Clara, vou explicar para você um pouco sobre a sua paleta de cores. Primeiramente, a temperatura dela é uma temperatura neutra quente. Isso significa que você pode passear em algumas cores frias, isso mesmo, você tem neutralidade. E outra característica muito interessante é que essa paleta ela é super brilhante, porém o sobrenome dela é Clara, então a principal característica da sua paleta são de cores claras. Então vamos conhecer sua paleta? Primeiramente, nós temos aqui as cores prêmios, ou seja, as melhores cores da sua paleta de cores, porque dentro de uma paleta de cores você vai encontrar mais de 100 tons, porém os principais tons são esses aqui, ou seja, tons prêmios de dentro da sua paleta de cores. Lembra que eu te falei que você tem neutralidade? Então, você vai conseguir segurar alguns tons que são de paleta oposta, ou seja, são lá de verão claro. Então, as cores de verão claro que você pode segurar devido à sua neutralidade, você consegue segurar essas 6 cores frias. Agora nós vamos falar sobre os nudes para chamar de seu. Essas tonalidades, desde a cor mais profunda até a cor mais clara, são os nudes para chamar de seu, para um sapato, para um cinto. Agora a gente está falando sobre os seus neutros. Quando a gente fala sobre neutro, muitas pessoas falam do preto, do branco. E aqui você pode verificar que nós não temos o preto, porém nós temos o marrom café, que é onde a gente vai estar trocando esse preto por essa tonalidade terrosa. Mas nós temos aqui o seu branco, que é um branco alvejado, nós também temos o creme, nós também temos o cinza chumbo, então você vai poder estar trocando esses neutros aí para você não sentir falta do preto. Isso para o dia que você estiver em busca de totalmente harmonia. Outra parte que eu tenho que mostrar para você são as nossos neutros coloridos. O que que são os neutros coloridos? Essas cores, elas combinam entre si, ou seja, ela pode entrar como um neutro, desde que você coloque ela com qualquer outra tonalidade, ela vai entrar como uma neutralidade, como se fosse um preto, como se fosse um branco, como se fosse um creme, porque dentro da sua paleta, ela é o seu neutro colorido. E agora eu começo a te apresentar seus tons de cinzas, seus tons de marrons, seus tons de amarelo, lembrando que o mostarda fica incrível para você, sempre lembrando em cores brilhantes, seus tons de vermelhos, laranjas, seus tons de rosas. Como disse para você, sua cartela é uma cartela muito composta, temos muitas tonalidades. Aqui nós encontramos todos os seus roxos, o seu azul, que começa lá no azul petróleo e termina lá no azul celeste, tonalidades em verdes, muita composição também de tonalidades em verdes. Aqui a gente encontra um pouco sobre as nuances das suas bases e também um pouco sobre os seus blushes, blushes esses que nunca poderão ser rosados, sempre tem que ter a finalização de tons mais alaranjados, salmões, que representam os tons terrosos da sua paleta de cor. A base é a mesma coisa, o subtom da sua pele é quente, então a gente vai precisar que essa base ela tenha a finalização com o pigmento amarelo, nada de base rosada, porque senão dá aquela impressão que você tomou um banho quente e ficou com a pele super vermelha, ou então que foi, tomou um sol e simplesmente esqueceu de passar o seu protetor solar, que é tão importante. Aqui a gente começa a falar um pouco sobre a sua solar, aqui a última parte, né, sobre as suas maquiagens, que é onde entra um pouco dos seus batons. Também recomendo alguns esmaltes, mas tudo isso vai estar muito mais completo lá dentro do seu dossiê que eu já te enviei. Aqui eu tenho algumas cores para óculos. Formato não entra nessa parte dessa consultoria, mas se você quiser, depois a gente pode fazer uma consultoria voltada somente para os formatos, né, do seu rosto, onde encontra todo o formato de óculos. Mas essas são as cores viáveis para você, que seriam aqui os tons terrosos, vermelho, verde e o nude puxado para os tons de rosa.
E os seus metais, como eu falei para você, você tem neutralidade, então você não precisa se preocupar. Dá para usar o prato, dá para usar. Aqui nós temos a parte dos cabelos, porém eu já personalizei uma ideia.